Lá começar a nossa aula de hoje, né? É um prazer estar com vocês nessa tarde de segunda-feira, né? Feliz em saber que tá todo mundo bem, todo mundo com saúde, né? A gente perguntei aí no iniciozinho, graças a Deus tá todo mundo bem. Hoje nós iremos dar continuidade ao livro de atividades físicas e recreativas, né, do material de vocês. Então, quem tiver com seu livrinho aí já pode pegar, abrir no capítulo 5, né, esse livro que eu tô aqui em mãos. Capítulo 5, página 27 a 30 é o capítulo, o capítulo que nós iremos iniciar hoje a estudar, certo? Nós iremos iniciar pelo capítulo 5, página 27, então quem quiser acompanhar pelo material, pode ficar à vontade. Eu sempre até indico vocês abrirem e ir acompanhando pelo livro, porque tudo que eu vou falando aqui vai sendo retirado de lá, e aí é uma forma de vocês acompanharem, grifando algumas informações, até às vezes que talvez eu esqueça alguns detalhes, e lá no livro tem tudo. Então eu super indico vocês sempre ler o livro de vocês, certo? Sem nenhuma dúvida, tem muitas informações legais aí que às vezes a gente perde no meio do dia do momento da nossa aula, às vezes a gente esquece alguns detalhes, e quando vai ver, tem lá no livro algo bem interessante para ser falado e retratado aqui em aula, certo? Sejam todas bem-vindas, né? Como a turma só é meninas, então eu vou sempre falar aí no feminino. Sejam todas bem-vindas, e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos conteúdos já passados e até agora, né? Podem ficar à vontade para questionar, tirar as dúvidas de vocês e esclarecendo. Professora, tem uma opinião para falar? Pode liberar o microfonezinho de vocês, que a gente pede para vocês desligarem, né? Pela questão da interferência, mas quando quiserem falar é só ligar e dar aí as sugestões, as opiniões, que é sempre muito bom essa troca de conhecimento que a gente sempre tenta, certo? Hoje nós iremos falar sobre definir e conhecendo o público-alvo, né? Talvez esse conteúdo inicial que a gente sempre fala, vocês ficam meio, eu acho tão assim, para o curso de cuidador, quer que eu tenha muita coisa sobre atividade física, sobre movimentar as pessoas, talvez isso não faça parte da minha ossada, e eu já tinha explicado para vocês, e eu sempre continuo fortalecendo essa ideia para vocês, que sim, é de grande importância vocês participarem e entenderem um pouco mais da importância, né, desse momento para as pessoas que vocês cuidam, seja um idoso, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, seja quem for, né, aí que vocês estejam aí trabalhando e atuando. E quem trabalha na área sabe o quanto é importante a gente trazer esses momentos aí para a vivência de vocês. No conteúdo passado a gente viu aí sobre o planejamento das atividades, né? A gente viu como é importante a gente planejar as atividades antes da gente realizar, seja qual for. Eu falei para vocês o quanto é importante, né? O momento que a gente deve fazer e trazer para as pessoas antes de realizar qualquer ação, até mesmo para a própria vida de vocês. É importante a gente se planejar, se organizar em todos os aspectos da vida, né? E aí, hoje nós iremos aprender conhecendo um pouco mais sobre a característica de cada público. Eu sempre escuto de vocês que tem alunas que dizem, professora, eu me identifico mais com idosos. Por mim, eu trabalho só com idosos, né? Já tem outras pessoas que se identificam muito mais com crianças, né? E aí cada um tem o seu perfil que mais gosta. E aí a gente vai conhecer o perfil de cada público e também trazer para vocês a demonstração de qual é o melhor perfil para aquele cuidador atuar naquela área com aquele público. Então, por exemplo, para criança, qual é o melhor perfil? Será se seu perfil se encaixa para aquele público, né? Para idoso, então a gente vai discutir bastante sobre isso agora no Definir e Conhecendo o Público-Alvo, certo? E aí eu queria perguntar a vocês se vocês têm, qual é o público que vocês têm mais afinidade entre vocês mesmos, né? Qual que você se identifica mais? Professor, eu gosto de trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar com idoso. O porquê? Você me diz qual público você tem afinidade e o porquê. Podem ficar à vontade, certo? Eu me identifico mais com criança, porque eu já trabalhei bastante com criança. Com idoso eu nunca tive experiência não, mas com criança
Eu já tive muita experiência com criança, professora. Sim. Já trabalhou com quantas crianças, Maria Aguiar? Com tantas, a senhora nem imagina. Tantas. Eu não tenho nem a base assim, do que eu já trabalhei, porque eu já fui professora de catecismo, essas coisas assim, sabe? Quando eu era católica. Sim. E também quando eu comecei a trabalhar assim, foi trabalhando com crianças. Sim. Então já tá aí sua justificativa, né? Sua experiência total foi com crianças e sua afinidade maior com crianças, pelo histórico também de todos os seus trabalhos que você teve anteriormente. Mais alguém? Exatamente. A Diliana, que sempre fala. E aí, qual é a sua, Diliana? Não, professora, eu não falei porque eu nunca trabalhei, Sim. né? Eu tenho assim, eu gosto do idoso, da pessoa idosa, eu gosto muito, tenho muito carinho, gosto bastante. Mas sobre eu não falei porque eu ainda não cheguei a cuidar, não cheguei a ficar, nem nada assim. Nem com criança, ainda nem não. com idosos. Não, nenhum dos dois. Sim. Só com a tua filha, mulher. Ah, Eu já cuidei de criança, já cuidei de idoso. sim. Qual que você Eu mais se gosto identifica, Simone? Eu gosto dos dois. Dos dois. Desde os 3 que eu tomo conta de criança. Sim. A gente conta de idosos, eu só tomei de 2. Tomei mais. Que bom que você tem afinidade com os dois. Se aparecer o emprego, você vai para os dois sem nem pensar, né? Não, vou cuidar de você babá agora. Tudo bem. Dora, quer falar alguma coisa? Dora Moura? Eu gosto mais de cuidar de idoso. De idoso. Por que, Dora? Eu gosto de conversar, de escutar, escutar os passados, né? Pode sentar e conversar com ele. Sim. É bom demais. Né? Gente, nós sabemos que tanto trabalhar com criança como trabalhar com idosos são dois públicos totalmente diferentes da gente lidar, né? Eu acho que Simone tem essa base aí, porque ela trabalhou tanto com criança como com idosos. Sabe que são totalmente diferentes. Existem situações que a criança ela é mais independente, ela já tem uma rotina, ela já tem uma vivência, até mesmo com pessoas que já cuidaram dela, né? Como também existe crianças que nunca passaram pela experiência de ser cuidada por outra pessoa, a não ser os responsáveis. Da mesma forma, idosos, né? Tem idosos que sempre foram muito independentes e chegou uma fase da sua vida que irá precisar aí de um cuidado a mais, né? De um cuidador para estar ali ajudando, sendo uma mão extra para eles. Mas existem também pessoas que desde muito tempo já convivem com cuidadores. E aí cada um com sua história, cada um com um formato de trabalhar diferente. Eu como fisioterapeuta, né, eu digo a vocês que eu, como atuando na minha área, eu prefiro, na minha preferência de atuação, com a área da pediatria, que é com crianças, né? Porém, 99,9% dos meus pacientes são idosos, né? Então, eu me acostumei, eu comecei a gostar da geriatria, né? Da questão de trabalhar com os idosos, pela a própria necessidade. Era o que aparecia pra mim, era muito mais idosos do que criança, então eu comecei a criar um amor pelo idoso. Mas se viesse me perguntar, você quer trabalhar no setor de geriatria ou de pediatria, eu não penso duas vezes para ir para o lado da pediatria, né? Então, quando a gente trabalha com o que a gente realmente gosta, vocês sabem que o cuidar, ele vai muito além, vocês já viram isso provavelmente no livro de profissão de cuidador, né? Que o cuidar, ele vai muito além do que vocês possam imaginar. E essa definição de público é extremamente importante, porque eu já conheci cuidadores que não eram felizes cuidando de idosos e se realizaram cuidando de criança. A mesma coisa aconteceu, inverte, né? Tinha cuidadores que eram extremamente estressadas, não estava mais querendo a profissão porque cuidava de idosos, e quando foi para o lado da criança se apaixonou, né? Então existe aí essa diferença, são públicos diferentes que exigem cuidados diferentes, porém
O profissionalismo é o mesmo, a dedicação é a mesma, né? O que vai modificar justamente são a rotina das pessoas que são diferentes, né? Por exemplo, com criança, eu acho muito fácil eu lidar com criança, porque criança a gente inventa uma brincadeira, faz alguma coisa e a criança muitas vezes finda aceitando a nossa proposta. Já o idoso, ele é bem mais difícil, né? Quando ele diz que não quer e acabou-se, né? Ele tem a palavra dele e ponto final, né? E aí, pra gente tentar, minha gente, resolver aquela situação é muito mais difícil, né? Uma criança você promete um adesivo, uma pintura, coisinha simples, e ela vai e faz. Já o idoso não. Quem tem essa experiência de trabalhar com o idoso sabe que o idoso, quando ele diz, por exemplo, que não quer tomar um remédio, ele não toma por fim da força, né? Então, tem essas questões aí, mas que cada um sabe levar da melhor forma possível. Eu tinha uma aluna que ela é muito engraçada. Ela trabalhava com uma idosa que tinha Alzheimer. E a idosa dela não aceitava ajuda pra nada. E ela era bem braba, né? Aquelas idosas bem brabas. E aí, quando ela ia trazer a medicação, chegou a hora de tomar seu remédio, pegue. Ela, não quero remédio, eu não tô pedindo remédio. Cuspia ela, jogava o remédio fora, fazia aquela arrumação toda, né? E aí, o que é que ela fez? Ela é muito boa de jogo de cintura. Aí, o que é que ela fez? Ela esperava a hora de dar o remédio a ela. Como ela tem Alzheimer, ela não tem a memória tão fresca. Então, ela pegava e esperava da hora. Quando chegava a hora do remédio, ela chegava. Pegue, mulher, pegue que eu não aguento mais você me chamando. Aí a idosa, eu não tô lhe chamando. Ela, tá, tempo que a senhora me chama pedindo esse remédio. E aí a idosa, e eu pedi? Ela pediu. E aí a idosa tomava o remédio, jurando que tinha sido ela que tinha pedido. Mas não era, né? Era justamente um jogo de cintura que a cuidadora arrumou pra conseguir medicar a idosa. E pra tudo ela fazia isso, pra comida, para o banho, tudo ela fazia isso. Ela fingia que era a idosa que estava chamando ela, sendo que a idosa em nenhum momento chamou. Então são uma dica, né, professora? Isso aí é uma boa dica. Né? Então, assim, são jogos de cintura que vocês desenvolvem com o decorrer da função de vocês, né? Do trabalho, que vocês são as artistas. Eu escuto cada coisa que eu fico impressionada. Gente, pior que tem que ser desse jeito mesmo, porque se der bater de frente, né, ficar, olha, pegue, é estressante, tanto para a cuidadora como também para o paciente, né? Você sabe que tem idosas que, menina, só falta infartar de raiva se ficar ali debatendo com elas. Então, a gente tem que desenvolver alguns jogos aí bem interessantes. E esse eu adorei. Quando ela disse isso, eu já amei de cara. Porque são coisas que faz a gente visualizar o ser humano de formas diferentes, né? A gente saber ter a sensibilidade de se conectar com o outro de formas assim que a gente nem imaginava. Gente, e aí hoje nós iremos conhecer, né, o nosso público-alvo. Eu vou falar um pouquinho sobre a criança, sobre o adolescente, sobre os idosos, as características de cada um, e vocês vão aí se imaginando, né, como será, qual o seu perfil, se realmente seu perfil combina com essa categoria ou não, né, com esse público. Então, a primeira infância. Com certeza vocês já ouviram falar sobre a primeira infância nos módulos anteriores. E aí, a primeira infância, ela vem desde o nascimento até mais ou menos aí os 6 anos de idade. Essa é a primeira infância. Deixa eu ver aqui que eu acho que alguém tá querendo entrar. Tá. Essa é a primeira infância. Então, nós sabemos que a primeira infância, ela é extremamente importante para toda a vida da criança. Tudo que a criança vivencia na sua primeira infância, ela vai ser o alicerce do cidadão, do adulto, quando ela crescer. Então, é justamente nessa idade que a gente precisa trabalhar. Nós temos que ter todo o cuidado afetivo, né? A educação, o limite, tudo a gente vai trabalhar nessa idade para quando a criança for crescendo, ela vai regando aqueles princípios todos que vocês ensinaram. Então, é a janela em que a experiência, descobertas e o afeto são levados para o resto da vida. Então, por exemplo, se você trabalha com uma criança e ensina...
gente, isso é bem interessante, porque como eu falei pra vocês lá no primeiro dia de aula, existem situações que os responsáveis, eles colocam tudo pra vocês quando é criança. Então tem pai que sai quando a criança tá dormindo, chega quando a criança está dormindo, né? E não tem contato com a criança. E quem passa o maior tempo tendo esse contato são vocês, cuidadoras. Então vocês têm o poder de trabalhar com essa criança o dia todo, várias coisas importantes. Então, tudo que acontece na primeira infância vai ser levado. Então, por exemplo, se a criança ela mora num lugar onde tem muito estresse, onde tem briga, onde tem violência, onde tem tudo que você puder imaginar que não é agradável para uma criança. Essa criança, quando ela chegar na fase adulta, ela vai demonstrar tudo aquilo, né, que ela vivenciou. Então, sempre vai ter uma justificativa quando, por exemplo, a gente viu uma criança rebelde, certo? Ou quando a gente viu uma criança com comportamentos diferentes. O adulto, ou quando chega a fase adulta, muitas vezes essa demonstração de quando você é adulto, esse seu comportamento, esse seu gênio, essa sua personalidade, são coisas retratadas da sua infância. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma aluna que ela era muito calada. Ela chegava na sala de aula, todo mundo brincava, conversava. Vocês fazem muitas amizades, né? Chega, já vai conversando uma com a outra, e quando menos espera, vocês estão ali tudo amigas, né? E essa aluna, ela não é uma pessoa fácil de amizade. Ela chegava, sentava lá na cadeirinha dela, caladinha ela tava, caladinha ela saía. E sempre ela fazia isso todas as aulas, não tinha muito contato. E aí, quando foi um dia, ela contou pra gente, justamente nessa aula, a gente fala sobre a importância da primeira infância, ela falou que ela, hoje, é um adulto totalmente fechada, que não consegue se socializar com quase ninguém, justamente pelo que ela vivenciou na infância dela. Então, ela disse que teve uma infância muito presa. Os pais dela não permitiam ela sair de casa, brincar com ninguém, nem com os vizinhos, nem na calçada. Então, ela sempre foi criada dessa forma, de não ter contato com ninguém, com primo, com vizinho, com ninguém. Então, ela cresceu desse jeito, fechada. E era essa adulta desse jeito. E ela até chorou, emocionada, porque ela disse que às vezes ela sente que isso incomoda as pessoas, que ela não tem, que ela poderia ter muito mais vínculos, mas ela não consegue criar vínculos, porque desde criança ela já vivenciou isso. Então, para vocês verem como isso impacta na nossa vida, o que a gente vivencia nos primeiros anos de vida, né? Outro exemplo foi de um aluno que disse que ele tinha 3 anos de idade, e nesses 3 anos de idade, quando ele estava almoçando com a mãe dele. E aí o pai dele chegou e começou a brigar com a mãe dele, e muito chateado, o pai dele foi e deu um murro na mesa. Quando ele bateu na mesa, o prato caiu, e aí quebrou. O prato que ele estava comendo caiu e quebrou. Então ele disse que até hoje, quando ele escuta qualquer barulhinho de vidro quebrado, ele diz que volta a mesma coisa que ele vivenciou com os 3 anos de idade. Parece que ele tá escutando a briga, vendo tudo, o mesmo cenário. Então, para vocês verem que a criança não esquece, minha gente, principalmente quando é traumático. Não esquece, e isso leva para... Ele diz que tem abuso, pavor de barulho de vidro quebrando, porque isso traz lembranças terríveis da infância dele. Então, são coisas que a gente deve levar a sério. Então, quando a criança fala que não gosta de fulano, que não gosta daquilo, a gente precisa se atentar por que aquela criança não gosta daquilo. E a gente tem que ensinar o melhor para essa criança. Para quando chegar a ser um cidadão feliz, um cidadão equilibrado, um cidadão com todos os princípios que foi regado na infância. Ok, até aí, tudo tranquilo? Show. Certo. E aí, vendo aqui, né, a conta é simples. Uma primeira infância com cuidados, amor, estímulo e interação pavimenta o caminho para uma criança. Aproveite todo o seu potencial. Nasce um adulto mais saudável e equilibrado. E floresce uma sociedade com os mesmos valores. Isso aí é tudo que eu tinha falado para vocês anteriormente, certo? Só que aí é outro detalhe. Para a criança ser feliz, ela não precisa, né, de exageros. Então, por exemplo, a criança não precisa de exagero de proteção, exagero de amor, não, né? A criança ela tem que passar, por exemplo, ela tem que perder para saber como é perder, né?
Então, a criança tem que saber cair para poder se levantar. A criança tem que saber se frustrar para saber como é que ela vai enfrentar aquilo, né? A criança precisa perder uma coisa para dar valor à outra. Então, a gente nunca pode achar que tudo é perfeito. Por exemplo, encaixar uma criança, em todos os horários da criança já tem uma atividade para ela fazer. Sim, e a vontade dela de fazer algo que talvez não esteja naquela rotina, né? Deixar ela um pouco mais livre. Rotina é extremamente importante, mas nós sempre temos que deixar um tempinho livre nessa rotina para a criança pensar e fazer aquilo que ela tem vontade de fazer naquele momento. Então, é bem interessante a gente ter cuidado também com esses exageros, exagero de educação, né? Às vezes a criança 24 horas estudando, 24 horas sendo estimulada para aprender muita coisa, né? Aí ela aprende tudo da questão intelectual, porém não sabe resolver uma própria confusão que acontece na casa dela, na vida dela, né? Por causa do excesso de outras coisas que deixa faltar outros detalhes, certo? Primeira infância. Não dão tanta importância aos grupos. Não sei se vocês já observaram, mas a criança na primeira infância, principalmente quando é bem novinha, elas são muito apegadas às coisas só elas. Então, por exemplo, elas são muito egocêntricas, elas gostam muito de dizer que tudo é delas. É meu pai, é minha mãe, é minha casa, é meu brinquedo, né? E isso não é porque puxou a avó, que a avó é suvina, o menino é suvino. Puxou a família do pai. Não é, certo? Isso é típico, é uma característica da primeira infância, a criança ela ser mais assim, mais ela. Não querer compartilhar o brinquedo, não querer trabalhar muito em grupo, brincar mais sozinho. Mas isso vai mudando com o passar dos anos e da idade também. A fase do egocentrismo, como eu falei pra vocês, né? Tudo é meu, tudo rodeia a mim mesmo, né? Achei muito isso. Gostam de fantasiar, né? E também de invenções. Então, isso é muito bom deixar a criança ter esse momento livre deles fazerem o que eles quiserem entenderem. Ter esse momento pra fantasiar, ter esse momento pra criar, pra brincar, né? E aí eu vou até falar pra vocês no próximo capítulo, que quando a gente terminar aqui, sobre essa importância da criança fantasiar as coisas, de criar, de ter esse momento de justamente dessa fantasia. É extremamente importante para ela vivenciar esse momento. Qual é a característica do cuidador, né? O perfil de cuidador para trabalhar com essas crianças de 0 a 6 anos, principalmente nessa fase da primeira infância. Gente, vocês precisam ter as características maternais. Não tem como passar. Não tem como você trabalhar com uma criança naquela pessoa que é muito seca, não sabe demonstrar carinho, não tem paciência, porque nessa idade exige muita paciência, né? É a fase que eles querem descobrir o mundo pegando, quebrando, caindo, se machucando, teimando. Então tem que ter muita paciência, ser bastante carismático, né? Como é que você vai tratar de uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade, que chora muito e você não tem paciência, né? Se você não tiver paciência, ainda é pior. Então, o perfil ideal seria esse daí, né? Características maternais, ser paciente e bem carismático. As atividades mais adequadas que a gente pode trazer para a vivência dessa criança, muita movimentação. Gente, liga a música. Música para criança pequena, quem tem filho sabe que há um calmante, né? Bota lá Galinha Pintadinha, Xuxa e vai se divertir com a criança. Também não é só colocar e depois ir mexer no celular. Não, interaja com essa criança, né? Cantigas de roda, menina, tão gostoso cantar Atirei o Pau no Gato, o Sapo não Lava o Pé, aquelas musiquinhas que gruda mesmo na cabecinha da gente, né? E até mesmo aquelas músicas mais antigas, que hoje em dia as crianças talvez não escutem tanto, mas que elas gostam muito, né? Brincadeiras e muita estimulação. Então, pintura, massinha de modelar. Eles adoram brincar com coisas que faça com que mexa muito com a mão, tudo que seja muita novidade, né? Que suje. Então, por exemplo, tinta guache para pintar um quadro, um desenho. É muito gostoso a criança passar por esses momentos, certo? Poder realmente brincar na caixa de areia, brincar de banho de mangueira. Então, é bem importante a gente proporcionar esses momentos para a criança. Eu faço, sabe o quê, professora, quando chega 2 aqui? Diga. Eu boto um monte de brinquedo. Sim. E sento e vou brincar com eles. Muito bem. 2 criancinhas que vêm aqui.
Depois eu pego um monte de coleção, dou folha de papel ofício, boto. Menina, quando tá de noite, eu tô tudo cansadinho. Eu digo, é desse jeito. Eu vou Exatamente. dormir logo cedo. E não pegam nem no celular, Eu também. né? Não deixo, não. Chora, às vezes chora que só, mas eu não deixo. Muito Boto bem. desenho para assistir, vou jogar bola com ele, faço tudo isso. Para ver se esquece o celular, né? Porque a maioria das crianças agora só pensa em celular. É, minha filha, é. Vou Mas pra rua, jogar bola, brincar, correr com ele. Faço desse jeito aqui com ele. você tá Viro criança certíssima. também. Você tá viro certíssima. criança também. Porque às vezes, Maria Aguiar, o povo diz assim, eu escuto muito isso dos familiares, dos pais. Ai, mas meu filho não gosta de brincar, não sabe brincar, quebra tudo, não faz nada, eu não vou mais comprar brinquedo, eu não vou mais participar, porque o menino não brinca. Mas aí o que é que os pais querem? Querem dar os melhores brinquedos, né? Aqueles que acendem, que pisca, que pula, que faz isso, aquilo, outro. Dá pra criança e acabou-se. A criança ali, que se ela tiver interesse em brincar, que brinque só, né? Não tem essa participação. Gente, é muito mais gostoso você pegar, por exemplo, não sei se vocês conhecem por quenga de coco, né? Que é aquela parte do coco que a gente divide, a gente pega o coco e divide. Não sei se vocês não tem, porque eu sou do interior e nós chamamos quenga de coco, mas não sei vocês, né? É duas. É desse jeito. Então é muito mais gostoso vocês irem, vamos procurar, vamos comprar um coco, quebra, pega a quenga, faz aqueles pés. Não sei se vocês são daquele tempo de andar com os pés que, né, botava lá um barbante. E Simone quer falar alguma coisa? Andei muito, brinquei muito. Maria, eu levei muita carreira da minha avó, porque minha avó adorava varrer o quintal, deixar tudo bem limpinho. E aquelas quengas de coco fazia vários buracos, né? E aí deixava o quintal dela todo, parecia um queijo, todo furado. E aí, mas era muito gostoso, porque a gente mesmo criava, pegava os barbantes, furava e saía andando. Então, é muito mais divertido para uma criança ter esses momentos dele criar até mesmo as próprias brincadeiras, né? Bem mais atrativo do que você chegar, por exemplo, com um PlayStation, um computador, um celular. E hoje as crianças estão muito mais atrativas pelo celular, porque, é o que eles mais verem os adultos fazendo. Quem é que é a mãe que não passa de muitos adultos que passam mais tempo na sua vida gastando com o celular do que fazendo outra coisa? Então, por exemplo, se meu responsável gosta de ficar no telefone, o que é que tem nesse telefone que eu também não posso ver, que eu não posso ficar? Se é atrativo pra ele, com certeza vai ser atrativo pra mim também. Então, isso muitas vezes vem da educação, né, do estímulo. Eu não sei se vocês conhecem um local aqui em Natal que se chama Vila de Brincar. Vocês já ouviram falar na Vila de Brincar? Adilana tá dizendo que não. Eu não. Não? Também não. Eu não. Gente, a Vila de Brincar, ela fica aqui em Natal e eles têm um espaço, né, que parece uma escola, só que lá os pais pagam só para as crianças irem brincar. Só para ir brincar, o nome é Vila de Brincar já. Então, por exemplo, e as brincadeiras que eles fazem lá não é brincadeira de outro mundo, não. Não é com aqueles brinquedos que é trazido de fora. Não, minha gente, é coisa simples. Então, por exemplo, tem pai que paga R$80 para o filho passar 2 horas tomando banho de mangueira. É o dia da água. Aí eles botam lá a mangueira, coloca lá uma lona para crianças escorregarem, coloca lá os baldes com bacia, pega a luva, enche de água e as crianças ficam brincando, né? Então, brinca com coisas simples. Lá é pneu, é garrafa, é caixa de areia. Tem um dia que eles fazem que é o dia da bolha de sabão. Então, eles fazem um monte de coisa com bolha de sabão. Então, não é barato, minha gente, porque ninguém paga lá por mês, não, né? Os meninos brincam por hora, você paga pela hora que seu filho vai brincar lá. Então, é muito interessante a forma que eles brincam. Depois, quem tiver Instagram, vocês podem pesquisar lá, Vila de Brincar, que vocês vão ver, né, o quanto de brincadeiras que eles fazem com coisas, assim, simples demais. E as crianças adoram. Mas você pagar R$80 pro seu filho tomar banho de mangueira? E eles amam de paixão, né? Brincar com areia, brincar com massinha, brincar de montar tudo que vocês puderem imaginar, cavalo de pau que antigamente a gente fazia, tudo isso é as brincadeiras que eles colocam lá para as crianças estarem brincando, certo? Depois, se vocês tiverem curiosidade, pode procurar no Instagram, Vila de Brincar, que vocês vão ver aí eles fazendo todo esse movimento que eu tô falando para vocês, certo?
Deixa eu colocar aqui de novo no slide. Eu fui cuidar de uma criança, Sim. a mãe dessa criança só fazia dar de mamar, porque a mãe era preguiçosa. Aí, cheguei lá, ela disse, ele não come nada. Eu disse, como assim? Ah, a única coisa que ele come só é mortandela. Eu disse, meu Deus do céu, vai ser difícil. E outra coisa, ele só dorme se você entrar dentro da rede para se balançar com ele. Eu disse, meu Jesus. Eita, menina. Aí eu comecei, eu disse, mas depois, espera aí, porque se eu deitar na rede, é deitar e não se levantar mais, porque eu tenho labirintite. Aí eu comecei a balançar ele dentro da rede sozinho. Ele se acostumou. Depois eu comecei a dar comida a ele. É porque ela tinha preguiça mesmo, sabe? De fazer a comida do menino para dar. Às vezes é preguiça mesmo. O menino aprendeu a comer de tudo o menino aprendeu a comer. Quando eu saí de lá, ela ficou chorando. E ela não tinha paciência. Eu disse assim, eu tenho fé em Deus que Deus vai dar um casal de gêmeos a você, ou 2 meninos ou 2 meninos. Ela engravidou de gêmeos, porque era para Deus dar paciência a ela. Foi. Ela disse que eu tinha rogado praga. Eu disse, não foi praga não, foi bênção que eu joguei para você. Mas porque ela não tinha paciência de cuidar de uma criança. Até preguiça para dar de comer, ela tinha. Misericórdia. Mas de repente, ele aprendeu a comer tudo. Hoje ele tá um rapazinho já. Me chama até de mãe. Oh, meu Deus. Mas é desse jeito. É a mesma coisa quando as crianças começam a ir pra escola, minha gente. Tem criança que vai pra escola, não sabe fazer nada. O menino, ainda usa fralda, com 3, 4 anos, ainda tá usando fralda. Não sabe comer. Tem criança que não sabe comer comida amassada. Tem que ser passada no liquidificador, igual uma papa, pra criança comer. Porque se comer com um pedaço de alguma coisa, a criança se engasga. Isso é culpa de quem? De quem tá alimentando. Da mãe. Isso, né? A minha, com 2 anos, já comia sozinha. Olha aí, exatamente. Tem que trabalhar essa independência, Simone. É extremamente Ela é importante. independente. Olha aqui, ó, já foi na geladeira, já tomou Danone. Eu conheci também um assim também, que era filho de um amigo meu. O menino com 10 anos não sabia nem o que era feijão na vida dele, porque a mãe não deixava o menino comer feijão, porque ela foi na cabeça da mãe dela. Não dê isso, não dê aquilo para a criança. E até em 2019 ele não sabia nem o que era feijão. Diga aí, nunca tinha comido feijão na vida. Tá perfeito, viu? Aí eu disse assim, não quer me contratar não para me cuidar desse menino? Eu ajeitei ele bem direitinho. Bota nos eixos. Foi sério. Mas acontece. Então, por exemplo, quando os meninos chegavam na escola para comer, se a gente colocasse a comida amassada, a gente amassava com um garfo. E aí tinha criança que vomitava, porque sentia um carocinho de arroz, um carocinho de feijão. Tinha que ser totalmente liquidificada. E isso não é bom, né? E aí, mas com o tempo, que a gente tinha que adaptar a criança dessa forma, ela se adaptava perfeitamente. Então, por exemplo, tinha criança que lá na escola comia, que repetia, a gente colocava na agenda, que a criança comeu e repetiu, e tinha pai que não acreditava, porque em casa o filho não come, né? Aí já é outro detalhe, né? Talvez não coma por N situações, mas que na escola ela comia sim, né? Teve até um caso que a gente chamou a mãe para assistir, como tinha câmera lá em todos as partes da escola, a gente chamou ela para ficar olhando no refeitório a criança comer. Porque em casa o menino só comia se ela deixasse ele com o celular e botando na boca dele. E lá na escola a gente botava o pratinho e ele comia sozinho, sem problema nenhum, né? E a mãe achava que era conversa da gente pra, né, não sei o porquê ela achava que era conversa, mas a criança tinha essa independência. E a gente precisa estimular isso desde novinho, desde pequeno, né? É muito importante a gente trabalhar toda essa questão do sono, da alimentação, da brincadeira com a criança. E aí a gente parte para a segunda infância, né? Daí vai os de 7 a 12 anos. Brincam em grupos de preferência, divididos pelo sexo. Isso é bem engraçado, porque na fase anterior que eu falei, eu disse a vocês que a criança era muito mais individualista, né? Elas gostavam mais de coisas só delas. E aí, com essa idade, é ao contrário. A criança adora brincar em grupos. Porém, né, é algo que ainda é muito discutido. E hoje ainda é mais, né? Pela questão da definição do próprio sexo. Não sei se vocês já observaram, mas não é... Eu vou dar o exemplo de escola, porque a escola foi onde eu tive uma grande... trabalhei com muita criança e tenho essa visão.
A gente não dividia grupos em sala de aula, pronto. Menino brinca com menino, menina brinca com menina. A gente não fazia isso. A gente dava os brinquedos e quando a gente menos esperava, as meninas estavam tudo num cantinho brincando e os meninos estavam tudo num cantinho brincando, né? Tanto que se viesse um menino pro grupo das meninas, nessa, você não é menina, né? Então elas têm muito essa questão de apego pelo sexo. Existem exceções, onde às vezes as meninas querem brincar mais com os meninos, ou o menino quer brincar mais com a menina, mas a maioria, eles têm essa divisão, né, entre brincar. É tanto que se vocês, por exemplo, têm filhos e levam pra brincar com os primos, você sempre vê essa diferença entre eles escolherem mais o mesmo grupo pelo sexo do que, né, o outro sexo oposto. Vocês já observaram isso? Ou ainda não tinham observado? Simone disse que não. Não, professor. Não, né? Mas é bem característico dessa idade. Mas... Vou começar a observar. Observa. Tu vai com um monte de primo, tem aquele monte de primo, tanto do sexo feminino como masculino, vocês vão ver que eles têm essa preferênciazinha de brincar. Tem até um filme. É porque aqui em casa só eu e ela só brinca com uma amiguinha dela. Ah, sim. Acho que é por isso. Você não vê essa E no diferença. colégio eu não sei, né? Exatamente. E aí nós temos aqui os valores morais e éticos que devem ser trabalhados em todas as fases nas fases da infância e nessa fase principalmente, né? Segunda infância, atividades que podem ser feitas com a criança. Carrinho de mão, jogos, mímicas, raciocínio lógico, criatividade e a imaginação aí não pode faltar. Então, todas as brincadeiras que trabalham em grupo, que vai fazer com que a criança estimule aí o raciocínio, é muito bom, né? Então, eu botei até essa imagem aqui das crianças brincando no cabo de guerra, né? É muito gostoso trazer esse momento para as crianças. E aí, ter justamente esse momento para elas gastarem essa energia, né? Eu costumo dizer que onde tem criança tem barulho, né? Se a criança tá calada é porque alguma coisa tá errada. Então a gente tem que se acostumar com as risadas, com os gritos, com as brincadeiras, com tudo que a gente puder imaginar um pouco mais, porque a criança ela gosta de vivenciar esse momento e é assim mesmo que acontece. Oi? Alguém queria... Verdade. É verdade, né, Reni? Você tem criança, Reni? Eu tenho um menino de 6 anos. Hoje ele está no interior, porque aqui ele estava no estresse só. Interior é bom demais, minha filha. No interior, só vem postando foto tomando banho de chuva. Isso é que é vida. Pois é. Então, se você não tem paciência de escutar uma criança cantar, pular, gritar, porque criança é assim, né? Eu tinha um vizinho aqui do lado da minha casa que era muito engraçado. Ele só andava pulando. Ele só andava pulando. Aí eu disse, Dorinha, tu só anda pulando por quê? Ele disse, porque eu canso se eu andar devagar. Então, assim, criança tem muita energia, né? Então, isso é normal. A mãe ficava estressada, que ele vinha correndo, vinha pulando, chegava suado. Mas criança é isso, minha gente, é energia pura. E é a fase que passa tão rápido, né? E a gente precisa aproveitar cada momento desse que eles estão vivenciando. Adolescentes, aí começa, né, uma fase aí um pouco mais difícil, que é dos 12 aos 18 anos de idade, né? Começa a ter identificação pelo sexo oposto, aí eles já começam a ter aquele interesse, né, de gostar daquela menina bonitinha da escola, a menina do mesmo jeito, que tá gostando daquele menino bonitinho na escola. Os hormônios estão aí a todos os vapores, né? É uma idade altamente influenciável. Então, é uma idade que a gente tem que prestar muita atenção. Como essa criança está se comportando, né? Com quem ela tá andando, quais são o grupo, né, de amizade, o que é que tá acontecendo, pra gente estar sempre dentro de todas as informações que essa criança está vivenciando. Então, é muito importante a gente estar junto, ter uma boa conexão com esse adolescente. Porque aí tudo que acontece a gente consegue saber identificar. Quando a gente é ausente e a gente não tem uma boa conexão com essas crianças, com esses adolescentes, a gente não consegue ter uma boa conversa, uma clareza, uma credibilidade, uma confiança com os mesmos, né? Então, muita gente diz, chegou a fase da aborrecência, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, porém,
não é impossível a gente ter uma boa relação com os adolescentes, né? Basta a gente tentar entrar na linha do pensamento e voltar a ter aquela idade, ou até mesmo pensar no hoje, porque se vocês observarem, as crianças dos anos 90 é totalmente diferente das crianças do ano 2000. Não sei se vocês já notaram essa diferença, minha gente, mas é nítida a diferença, né? São crianças mais aceleradas, são crianças que pegam tudo mais rápido, são crianças que estão aí 10 vezes passo na frente do que o nosso tempo atrás. Então a gente às vezes precisa também acompanhar esses passos deles e não ficar também presa naquilo que só a gente vivenciou, porque estamos em outros tempos, em outro mundo, né? Vivenciando novos hábitos, novas rotinas e a gente precisa estar por dentro aí, certo? Alguém aqui tem filho adolescente ou convive com algum adolescente? Eu tenho, professora. 14. Eu também tenho, logo 2. Adriana, você tem... Eita, Magna tem 3, arrasou. Adriana, você tem filho adolescente de onde? Que conversa é essa? Tá dormindo no forró? É verdade, professor. Tá dormindo no forró, minha filha? Magna, como é sua convivência com 3 adolescentes? Ai, professora, é muito complicado, viu? Porque cada um é um homem diferente, sabe? É desse jeito. É muito difícil. É complicado. É complicado, É como diz, só sabe quem tem. É verdade. Eu procuro compreender, entender, sabe? Sim. Mas é difícil. Já passei por essa fase. Já Tô passou, chegando lá né? de novo. Tá... Tô chegando lá de novo. Meu mais novo tem 9 anos. Eita, é verdade. Então já tá quase lá, né? Pouquíssima coisa. É verdade, meninas. É por isso que eu digo a vocês que a gente precisa ter uma boa... evoluir com eles, junto com eles. Eu vou dar trazer pra vocês esse exemplo de uma aluna que disse que ela tem só um filho. E aí ela disse que o filho dela é muito admirado por toda a família. Porque ele é um menino educado, ele é um menino que não se mete na conversa de ninguém, chega, fala com todo mundo, né? Aquela coisa toda. Então a família todinha admira muito a criação dele, né? Que ela deu a ele. E aí hoje ele tem 14 anos e ela quer regrar muito ele. Então, por exemplo, ela não quer deixar ele jogar bola, ela não quer deixar ele sair com os amigos, ela não deixa ele ir na casa de um amigo. E isso eu reprimi ela, né? Eu tentei trazer para ela algumas verdades. A gente não pode ficar presa em uma fase, né? Quando chega a adolescência, a gente vai começar a trabalhar a fase da liberdade, da responsabilidade, da confiança, né? Então, se eu prendo muito aquele adolescente como se fosse uma criança, trato ele como uma criança, né? Isso pode ser prejudicial, porque aí a criança, ela pode, muitas vezes, o adolescente, ele pode se revelar um pouco rebelde, porque às vezes cansa, né? Por exemplo, eu peço pra ir jogar bola com meus amigos, eu não posso, por quê, né? Todo mundo vai, eu não vou, por quê? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de evoluir junto com as fases. A gente tem que vivenciar a fase da primeira infância, da segunda, da adolescência, de acordo com a idade. E não ficar presa. Ela, professora, mas eu tenho tanto medo dele se envolver com coisa errada, isso, aquilo, outro. Mas você não já conhece seu filho, você não já educou, não deu uma boa educação a ele no início, ele não vai ser tão influenciável rápido desse jeito. Quem é esses amigos? Ele tem amigos que são pessoas ruins? Não, então pra que esse medo? A gente tem que passar essa confiança, porque se ela não deixa, vai chegar um momento que ele vai fazer escondido, que ele vai sair sem dizer a ela, vai mentir. Isso é bom? Nunca é, né? Então é melhor ela saber pra onde ele vai, do que ele ir e não dizer a ela. Então essa é uma das fases que a gente precisa estar muito trabalhando nessa questão da confiança do adolescente, certo? É verdade, professora, mas assim, porque o tempo que a gente está vivendo hoje é totalmente diferente do da gente, né? Minha filha, a gente tem que ter todo cuidado para saber onde eles vão. Isso. A senhora tem muito cuidado, a senhora não quer que eu vá ali? Não, vá, mas eu fico no telefone. Tá perto, já tá chegando. Eu disse, mãe, não é assim. Mas porque é difícil, o tempo hoje tá difícil. É verdade. Mas aí a gente precisa, assim, a gente também não pode deixar tão alavantu, né? Tudo solto, fazendo o que quer, entende. Não, mas a gente precisa estar ali sempre atentas, prestando atenção em tudo. Comportamento de adolescente, a gente tem que estar ligado, assim, em cada detalhe, minha gente.
Hoje em dia, os índices de criança e adolescente com depressão, transtornos, tudo isso daí, ansiedade é enorme, né? Se vocês observarem, eu tiro pelo meu tempo, naquele meu tempo, não é muito tempo atrás, a gente não via isso, né, entre os nossos amigos, e hoje em dia não. Hoje em dia, criança, 11 anos tentando suicídio, crianças com 11 anos se cortando, né, e passando por todo um transtorno psíquico aí, por várias situações. Então, não tá fácil. A educação hoje é bem mais difícil, mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que estar ali sempre dispostas a vencer essas dificuldades que vão aparecendo. Gente, os adultos, né? Os adultos de 18 a 59 anos gostam de atividades em grupo, são pessoas aí que têm uma facilidade em trabalhar com diversas outras pessoas, né? Assim a gente espera que seja. A gente não pode prender, vou dar outro exemplo para vocês, é que a gente não pode prender as pessoas a fases infantis. Então, por exemplo, você cuida de uma paciente que ela é deficiente. Ela é deficiente mental, né? Tem uma deficiência mental. E aí você cuida do paciente como se ela fosse uma criança. Arruma o cabelo como uma criança, roupa como uma criança. Não, minha gente, a gente tem que tratar de acordo com a idade, né? Chegou na fase adulta, vai se vestir como uma adulta, né? Ah, professora, mas ela não tem nem esse pensamento. Mas a gente precisa tratar de acordo com cada idade, né? Então, eu tenho uma amiga minha que ela tem uma irmã que tem paralisia cerebral, né? Aquelas crianças que é bem rigidazinhas lá, que parece naquele programa Criança Esperança. Esse ano ela faz 19 anos. E a família trata ela de acordo com cada idade. Então, por exemplo, como ela passa muito tempo acamada, ela é uma paciente acamada, a mãe dela não faz mais aqueles totorzinho com brochinho, com xuxinha colorida, né? Por quê? Porque a deficiência dela é física, mas ela entende tudo. Então a mãe já arruma o cabelinho dela como o cabelinho de uma mocinha. As roupas dela não é mais floridinha, com bonequinho, isso, aquilo, outro, né? Os baby dolls, não, por quê? Porque justamente ela tem que evoluir, por mais que ela tenha essa deficiência, ela precisa ir evoluindo de acordo com a sua idade, certo? Então nada de se prender essa parte muito... Ana, Professor, quer falar? Sim. Do mesmo jeito a pessoa ter uma menina e vestir ela como se fosse uma adulta, né? Sim. Toda maquiada, toda de unha pintada, é bonito, mas pula a criança as fases, né? Uma pessoa adulto, né? Isso. Não é bonito não, é feio. Pula as fases. Oi, professora. Andar toda de Oi, unha gatinha. pintada, toda maquiada, né? Mas pulando. Pula, Ana, pula as fases, deixa a criança... Oi, amor! Pula todas as fases da vida da criança. Eu vivi escutando isso. Minha mãe dizia, olha, não se apresse, vai ter o tempo pra tudo. E é verdade, minha gente. Então não adianta, Ana, a gente pegar, vestir as meninas com roupinhas escandalosas, maquiadas, unha feita, né? Aquela coisa toda, deixando a criança ficar muito mais velha e perdendo a essência, a inocência de uma criança. O que eu não deixo a minha. Não deixa, né? Muito bem. É tão lindo. E nem gosto de roupa curta nela. Não gosto. Sim, exatamente. Existia conforme a moda, de certa forma. Eu gosto. Arrumava aqueles totozinhos, botava aquelas roupas bem toda. Ela tem as fotos até hoje, ela acha muito engraçado quando ela olha o jeito que ela se vestia. E arrumava ela. Mas tem que viver dessa forma. Tem que passar por esse momento desse jeito. É criança, minha gente. É coisinha fofinha mesmo. Olha, eu me encanto quando eu chego no supermercado que eu vejo uma criança com a bonequinha no braço. Eu fico apaixonada. Eu fico só olhando, é uma coisa linda. Porque a criança, hoje em dia é muito difícil a gente ver uma criança saindo de casa com um carrinho na mão, com uma bonequinha na mão, né? E quando a gente vê, eu fico emocionada. Eu fico só olhando pra criança, porque a mãe pensa até que eu quero roubar a menina. Porque eu acho a coisa mais fofinha do mundo, né? E aí, hoje a gente... Ela tem 2 anos. Sim. Quando ela descobriu que estava grávida e era um menino, aí ela foi 2 bonecas. Ai, meu Deus. Era pra guardar, porque aí quando lá tivesse o próximo, aí já teria tentava, né, chegar uma menina.
Gente, a terceira idade. A terceira idade é uma idade muito maravilhosa também. Uma idade, assim, que eles são altamente abertos para novas coisas, né? Inicia por volta dos 60 anos de idade. Apesar que hoje as pessoas com 60 anos de idade estão dando aí de 10 a 0 e muita gente de 30, viu? Muita gente de 30 tá ficando para trás aí no próximo das pessoas de 60 anos de idade. E aí eles gostam muito de atividades de integração social, de grupo, de dança, né? Então é muito gostoso esse momento ser compartilhado com as pessoas da terceira idade. Eu adoro, particularmente é um grupo assim que eu também adoro participar. Olha, festa onde tem idosos, é uma festa que você sai lá quase rolando de tanta comida que eles gostam de fazer. E rir. E a gente acaba de rir. Porque são um povo animado. É umas pessoas que têm energia pra dar e vender. Não tem tristeza. Pode estar ali se acabando de dor no joelho. Pode estar com dor na coluna. Pode estar o que for. Mas a animação, a alegria é contagiante. Então é muito gostoso a gente conviver com pessoas da terceira idade também, né? Dúvidas sobre essa questão do público? Alguma dúvida? Não, professor. Não, tranquilo, né? Então, vamos agora para o próximo, que é o capítulo 6 e 7. Gente, vai ser junto. A gente trabalha sempre 2 capítulos. Mas aí, esse eu trabalhei agora o 5 e vou trabalhar o 6 e o 7 junto. Por quê? Porque é a mesma coisa. Só que os 2 são oficinas recreativas. Só que um é para criança e adolescente, e o outro era só para idoso. Aí, para não ficar um só para idoso, eu juntei pra gente falar tudo em uma coisa só. Então, é o capítulo 6 e 7 do material de vocês, a página 32. Então, quem gosta de marcar no livro e acompanhando, pode abrir nessas páginas aí, que é justamente essas que eu falei pra vocês. O nome é Oficinas Recreativas para Crianças, Adolescentes, e o outro é do mesmo jeito, Oficina Recreativa para Crianças, Adolescentes e Idosos, certo? A gente acabou de ver sobre o público-alvo, né? Algumas características, alguns perfis que a gente deve ter com esse público. E agora nós iremos aprender sobre algumas sugestões de atividades para serem aplicadas com as crianças, adolescentes e idosos, né? Eu falei para vocês como é importante a gente trazer um momento de recreação para um idoso, para uma criança, para um adolescente. E aqui eu vou dar algumas sugestões de atividades que a gente pode fazer com esse público, certo? E aí eu deixo aqui uma pergunta inicial para vocês, que é o seguinte: é necessário o cuidador realizar atividades recreativas para crianças, idosos e adolescentes? Vocês acham que sim? Alguém já faz, já tem esse hábito de colocar na sua rotina? O que é que vocês acham aí? Sim, professor, eu acho muito importante. E aí, que mais? Magnus que acha super importante. Alguém mais? Eu não trabalho ainda, professora, mas eu cuido do meu neto para minha filha trabalhar. Então, geralmente à tarde eu saio com ele para a rua, para deixar ele andar um pouco de bicicleta, essas coisas, para ele não ficar muito desesperado. Show de bola. Ele já anda na Você é uma cuidadora, só que você é uma cuidadora familiar, né? É verdade. Porque cai do mesmo jeito os cuidados, a atenção, tudo direitinho, né? Então você já pode levar até isso aí como experiência para uma entrevista de emprego. Eu já tenho experiência com criança, né? Porque hoje em dia não precisa, não sei se vocês já sabem, mas hoje em dia quando vocês vão fazer o currículo, não precisa só dizer apenas o que está registrado na carteira de vocês, mas a experiência do que vocês já vivenciaram. Então, você tem uma experiência de cuidar de criança porque você cuida do seu neto, né? Não é registrado, não é fora, mas é um cuidado. Tudo bem? Alguém mais? Não? Ninguém quer falar mais? A Diliana? Sim, professora, eu acho que sim. Que a gente tem sim que criar recreação tanto para criança. Professora, como também pra acho, adulto. concordo também. Sim. Eu concordo. Muito bem. Gente, que bom. Eu fico feliz em saber que vocês têm esse pensamento. Porque se vocês têm esse pensamento, quando vocês forem atuar, vocês irão utilizar desse pensamento, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não. Ai, isso não é coisa pra mim, não. Ai, isso é muito chato. Isso é coisa pra... Ah, é pra família fazer, eu tô aqui pra fazer. Professora, isso que você falou foi muito assim, eu não sabia que a gente podia relatar na entrevista que não esteja na nossa carteira, Pode. assim, né, os trabalhos.
Porque eu achei que eles iam dizer, cadê? Você tem como provar? Aí eu não tenho. Hoje em dia... Porque não tá registrado. Adriana, mas hoje em dia tá valendo muito essas experiências que vocês têm fora da carteira. Então, por exemplo, uma vaga para vendedor. Aí eu não tenho na minha carteira... Licença, professora, eu também concordo, viu aí? Sim, tá certo, Antônia. Essa questão, por exemplo, uma vaga para vendedor. Aí chega lá, não tenho experiência comprovada na minha carteira. Mas, por exemplo, eu vendi anos e anos Avon e Natura. Gente, isso é uma experiência, né? Porque você vendeu tantos anos Natura e Avon, você é uma boa vendedora, né? Não tem na minha carteira, mas eu vendi. Então, essas experiências que não são registradas, elas são importantes Saí como sem qualquer querer. outra. Eu vi que você tinha saído. Na hora que eu tava explicando o que você tava falando. Ai, meu Deus, eu apertei aqui sem querer. Que ódio. E aí a Adriana tava dizendo que conta demais, porque às vezes, como eu vou voltar o exemplo que eu dei, por exemplo, você vai competir com uma vaga de vendedora. Na sua carteira de trabalho não tem dizendo que você tem experiência, mas na hora da entrevista você pode dizer. Olha, e hoje em dia, Márcio, que é o professor que faz o currículo, ele pergunta qual a experiência que você tem. Às vezes a pessoa não tem nada na carteira, mas lembra que vendeu Avon, lembra que vendeu revista, lembra que fez isso, aquilo, outro. Então, isso conta, né? Essa questão de você ter experiência. E eles estão considerando muito hoje nas entrevistas. Muitas eles consideram bom, quando né? você fala. Porque a gente não é registrado, mas a gente tem, né? A gente tem, mas na maioria das vezes eles não tem agora, né? Que agora são os que podem. Mas antigamente eles não queriam saber disso. Exatamente. Pedia logo. Tem Que canos bom, tem canos que pedia logo sua carteira ou logo um certificado, né? Experiência na carteira, experiência na carteira, só fala mais isso. Exatamente. Eu mesmo sou uma que tem muita experiência, mas não na carteira. Pronto, Na carteira Antônia. só tem como exigir. Mas aí você já tem essa questão de você falar, sim. Eu tenho uma experiência e citar suas experiências. É verdade, E aí, se alguém tiver dúvida, vocês podem até passar o número contato de alguém. Por exemplo, eu trabalhei com uma idosa, mas não foi carteira assinada. Mas a família tem se quiser, eu passo o contato da família. E a família pode dar esse retorno aí. Mas é importante, sim, vocês relatarem essas ações externas que vocês fazem que não é registrado. Eu tô dizendo isso a vocês porque eu vi Márcio fazendo currículo e eu vi ele perguntando e ele dizendo essa mesma questão pra aluna, que a aluna disse, eu não tenho nada pra Ele colocar disse na mesmo. experiência. É o quê? Ele falou que pode colocar a experiência que teve sem carteira assinada. Eu escutei também. Quando ele sempre tá fazendo currículo, eu gosto de escutar, porque ele dá muitas dicas boas. E eu nem eu sabia disso. Eu digo, menina, não acredito. Porque eu tenho tanta experiência que não é comprovada na minha carteira e vai dar certo em prazo, às vezes, quando eu quero ir botar o carro. Simone, eu nem sabia disso, pois eu tenho muitas experiências. Eu também tenho. Pronto. Tem um cuidador na minha carteira. Olha aí. Muito bem. Então vocês usem. Usem isso no momento que vocês estão lá também na entrevista. É muito bom vocês falarem. Às vezes não é só papel, não. Quando vocês tiverem a oportunidade da entrevista, vocês arrasem. Eu trabalhei no restaurante. Sim. Aí na entrevista ele perguntou, disse, não, eu nunca trabalhei em restaurante, mas eu gosto de cozinhar e eu tenho experiência em casa de família, né? Sim. Ninguém nunca reclamou, beleza. Só que assim, como tem funcionário antigo, aí não quer dar, né, a chance pra pessoa aprender. É verdade. Mas hoje em dia tem muitos que estão dando, viu? Andou e mexeu, a gente recebe uns que estão dando. Mas Simone, é verdade. Mas tem que ser falado. Que a outra tá aqui, correndo pro lado do outro, e gritando. Ai, gente, criança é muito bom. É uma energia sem... Eu queria ter 50% da energia de uma criança, todos os dias. Gente, então, a programação diária de crianças e adolescentes, né? Aí nós temos aí várias coisas que a gente pode trazer no dia a dia, principalmente quando a criança tá de férias, que tá entediada, né? Porque passa o dia todinho sem fazer nada. Às vezes, quando vai pra escola, ocupa metade do seu tempo, do seu dia. Só querem saber de comer agora. É um come. E aí a gente pode preencher, fazer uma programação bem legal para essas crianças, né? Então, nós temos aí o momento da leitura. Gente, é muito gostoso fazer um momento de leitura com a criança. Então, a gente estimula a criatividade e a imaginação, a aquisição de novos conhecimentos e aprendizagem de novas culturas. Então, quando a gente vai ter um momento para ler,
principalmente para crianças assim mais jovens, né, crianças da primeira infância, eles se encantam. Então a gente pega um livro bem colorido, vai contar aquela história, mas a gente conta utilizando toda a nossa voz, todas as gesticulações, porque quando eu pego um livro e vou contar, era uma vez uma boneca que queria ser gente. Gente, é tão sem graça que nem você tem vontade de ler mais, né? Se a criança não presta atenção, imagine você terminando de ler. Você tá cansada, fadigada, porque nem você tá gostando daquele momento. Mas quando você pega coisas pra fazer, então, era uma vez... Não precisa às vezes nem de livro. Basta você ter uma coisa. Por exemplo, peguei aqui essa abelha. Então eu posso fingir uma história pra essa abelha. Era uma vez uma abelha que morava lá, aí vai contando, se gesticulando, mudando a entonação de voz. Gente, todo mundo presta atenção a você, até os adultos, imagina as crianças, né? E se torna um momento muito A minha gostoso. ama. Minha filha, desse Ela, jeito. mamãe conta a história pra eu dormir. Aí eu só inventando as histórias. Ou se não canta, pra cantar. Ela gosta. E eles gostam. Então, por exemplo, às vezes você dá um livro pra uma criança, ela não sabe nem ler, mas ela vai vendo as gravuras e vai falando, né? Vai dizendo, era uma vez um sol, porque viu a foto de um sol, né? Era uma vez uma árvore cheia de frutas, porque tá vendo a árvore com frutas. Então, esse momento para a criança é extremamente importante a gente trazer, né, para o dia a dia, para a rotina deles. É muito enriquecedor para esse momento. Então, botem a imaginação de vocês, vestem roupas. É muito gostoso ter esse momento de pintar o rosto, vestir roupas. É realmente se dedicar àquele momento, né? Porque às vezes, eu faço isso com a criança, ela nem gosta. Mulher, se nem tu tá gostando de fazer, a criança vai gostar, né? Porque, pega aqui, vai ler um livro, aí joga lá e sai pro outro canto. Lógico que não vai ser interessante, mas quando você junta, faz aquela energia boa e vai fazendo tudo aquilo acontecer, é muito gostoso, um momento para as duas pessoas, tanto para a criança como para vocês. A ciência e a tecnologia, né? Nós sabemos que está sendo aí um dos problemas que mais atinge a criançada, o vício, né? Por computador, pelo celular, pelo videogame. E aí o que atrapalha, gente, não é a criança mexer no celular, não é assistir um desenho, é o excesso daquilo na vida da criança. O que vai atrapalhar é isso, né? Como vocês sabem, tudo demais é veneno. Tudo que a gente coloca demais, isso vai trazer malefícios. Então, vamos usar a ciência e a tecnologia ao nosso favor. O que é que a gente pode fazer para usar de uma forma diferente? Então, por exemplo, vocês podem olhar na internet com a criança. Olha, vamos pesquisar como faz massinha de modelar caseira. Aí vocês pesquisam lá na rede social, lá no Google, né? E aí o Google diz, farinha de trigo, óleo, sal e água. E aí vocês podem comprar corantes, ou o que tiver em casa, tinta guache, o que tiver para pintar, né? Pode ser até aqueles corantes de comida mesmo. Pinga dentro e faz a criança sujar a mão para fazer a massinha. Então, é uma forma da gente utilizar a internet ao nosso favor. A gente vê algo interessante na internet e depois vai colocar em prática com as crianças. Então, isso eu dou o exemplo da massinha, mas pode ser feito com várias outras coisas. Aqueles brinquedos que fazem com papel, pintura, artesanato com coisas recicladas, brinquedos com material reciclado. Então, tudo isso a gente pode pesquisar, assistir o vídeo e depois colocar a mão em ação. Vocês podem ter certeza que no momento que eles estão assistindo, eles vão ficar com o olho vidrado. Mas também, para largar o telefone e começar a fazer, é em menos de segundo. Não vai ter resistência alguma, certo? Então, experimente experimentos científicos simples que a gente pode fazer. Desenvolve habilidades que servem para distração. Observe o tempo que a criança ou o adolescente permanece nos aparelhos, né? Passou aí de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem criança que passa aí 5 horas só na frente da televisão. Gente, isso é terrível. Questão da postura. Porque, por exemplo, às vezes a criança é deitada toda de mau jeito no sofá, né? Aí pode desenvolver problemas posturais. Aí a questão de estimular o mau hábito de estar sempre assistindo TV,
né? Então, existem várias situações que podem prejudicar a evolução dessa criança, né? O trabalho dessa criança, e a gente tem que estar aí sempre bem atentos. Estão dando para me entender? Tá dando para acompanhar direitinho? Sim? Tá sim, professora. Sim. Ok. Show de bola. Sim, professora. Ok. Tá ótima a aula. E aí nós temos também dança e teatro, né? Gente, eu adoro dançar. Então, botou uma música, eu já tô lá me requebrando, né? Tanto que se eu tiver em um lugar, tiver música, vocês não me reconhecem, porque eu fico outra pessoa. Eu adoro música. Então, a música, ela tem vários benefícios para uma criança e para um adolescente. Então, estimula o bom gosto pelas artes, desenvolve habilidades de socializar e também da criatividade, os benefícios emocional, explora os sentimentos, social, tolerância e aceitação do outro, né? Cultural, conhecendo ritmos e histórias e etc. Quando a gente trabalha aí tanto o teatro como a dança com os adolescentes e com as crianças, né? Existem situações, por exemplo, vários projetos sociais que fazem com que as crianças saiam da rua, saia das drogas, quando entra num grupo de dança, né? Quando participam de um grupo de teatro. Eu fico morrendo de dó porque a gente deveria ter mais investimentos para trabalhar esses projetos sociais, porque isso transforma vidas, né? Pode ser até levado para a sua profissão, a dança e o teatro também, né? Mas a gente sabe que ainda falta muito esses pontos a ser trabalhado tanto na comunidade como em toda a sociedade. A gente não vê esses estímulos, e isso pode ser estimulado por vocês mesmos em casa, né? A gente desenvolver o gosto pelas artes. É muito bom aí a gente provocar esse desejo das crianças, dos adolescentes, estar em busca, né, desse momento aí, né, de expressar a sua vivência, o seu dia a dia, através da música, do teatro, seja o que for, né? Alguém aqui gosta de música? Olha, Eu menina, a gosto. Karina gosta, Eu viu? amo. Maria, Eu amo. Eu gosto. Eu amo dançar também. Olha, Eu também menina, gosto. arrasou. Pois no dia que a gente voltar, vamos fazer uma festa, vamos ligar o som e já vamos entrar dançando lá dentro da sala de aula. Vamos. É verdade isso, professora? Vamos entrar dançando, botar Olha, uma música lá. Ah, menina, Você vai quer- dar certinho. Gente, olha, nós que somos nordestinos, a gente já é animada por vida, né? E Forrozinho aí, forrozinho aí. menina, é bom demais. Aff, Maria. Pra mim, o melhor tempo, Antônia, de escola era o tempo de São João pra dançar quadrilha na escola. Eu também, viu? Menina, hoje minha irmã, que é adolescente, só dança quadrilha porque ganha nota. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus, no meu tempo o povo não oferecia nem nota, era por amor mesmo. Que a gente dançava. É ótimo. Professora, É o quê? eu nunca dancei, E foi, por quê? porque organizaram uma quadrilha na escola, Sim. tudo programado, tudo arrumado. Quando eu cheguei lá, a gente vai improvisar. Eu peguei e fui pra casa chorando, que eu fiz uma jura, nunca mais essa quadrilha. Ave Maria. Ah, assim também é Mas sacanagem, eu né? participava do Arraiá, do Jeito Matuto, em Macaíba, fazia parte da coordenação, ajudava a montar as coisas, organizar. Olha, menina, arrasou. Meu irmão era marcador, o outro fazia Eita. parte da direção, e eu entrei, minha filha dançava junto com meu marido, e eu fazia parte do grupo que montava, que organizava as coisas. Menina, que maravilha. Sua filha dançava, seu esposo dançava. Que coisa linda, muito bem. Eles dançavam, e era eu, meus dois irmãos, minha filha e meu marido participavam. Menina, que show, adorei. É muito bom, minha gente. Olha, se você tá triste, pode colocar uma música animada que você se anima. Você tá feliz, quer completar ainda mais sua felicidade, pode colocar. Música é vida, né? E isso transborda nas crianças também. Criança adora ser estimulada com música. Tantas musiquinhas infantis que estimulam a criança a saber onde é a cabeça, onde é aquela, né, cabeça, ombro, joelho e pé, as cores, as carinhas. Então é muito gostoso a gente trabalhar assim a música e a dança com a criança. É muito bom. Muito, muito Em mesmo. 2019, nós participamos desses arraiais que teve em Natal, nos interiores,
Nós virávamos à noite, chegávamos em casa às 6 horas da manhã, 4 horas. Eita, menina, animadíssimos, viu? Haja pique, haja pique. Tinha semana que era semana quase toda, todas as noites a gente tinha que estar lá. Muito bem. E isso é muito bom porque ainda trabalha a questão da saúde, né? Você sai do sedentarismo. Você tá se exercitando. Porque pra dançar quadrilha, você não dança em menos de 30 minutos, né? É coisa rápida. Ou em menos de segundos. É coisa de minutos, né? Dependendo da dança, vai quase 1 hora. Então, é muita resistência. E aí é ótimo, maravilhoso pro coração, pro pulmão, pros vasos sanguíneos, pra tudo que é canto. Até pra perder peso, né? Até hoje meu irmão participa dos grupos de marcadores do Rio Grande do Norte. Muito bem. É muito bom mesmo. Show de bola. E sem falar que a questão das quadrilhas, né? É muito Nordeste, é muito nosso país, nossa região, é muito característico de nosso. Então, é uma coisa que enche o coração de amor. Muito bom. Verdade. Gente, e aí nós temos as rodas de conversa, que entra também com uma programação diária, né? É muito importante a gente parar para ouvir as pessoas. Então, da mesma forma que 2 adultos gostam de parar e escutar o que um tá dizendo e vice-versa, com as crianças é do mesmo jeito, né? Então, auxilia no desenvolvimento de argumentos, capacidades de ouvir, respeitar a opinião alheia. É importantíssimo a gente ter esse momento de reflexão com as crianças que a gente vive e com os adolescentes. Então, por exemplo, a criança tem dia que quer falar uma besteirinha que aconteceu na escola. Ai, mãe, eu pintei um desenho hoje da Magali. Né? É uma coisa simples, mas dê atenção para aquilo que ela vai falar, né? Para aquilo que a criança vai falar. Ai, chegou para trabalhar, a criança tá toda animada para contar que foi fazer um domingo diferente, tomar banho de piscina, né? Tem gente que não tem paciência. Ah, depois você conta. Ah, não, tô ocupada. Ah, eu vou fazer isso. Gente, são esses pequenos momentos que a gente consegue criar uma conexão com aquela pessoa. Então a gente tem que aproveitar esses momentos curtos mesmo, né? Por mais, mas vai falar besteira, já vai falar coisa que eu sei, mas a gente precisa respeitar. Por quê? Vai chegar um momento que você vai querer falar com aquela criança e ela não vai lhe dar cabimento, ela não vai lhe escutar. Porque você nunca escutou ela, porque ela vai lhe escutar, né? Então a gente precisa criar esse vínculo, saber conversar com a criança olho no olho, com o adolescente da mesma forma, né? Quantos e quantos adolescentes aí nunca tiveram um momento de conversar com seus pais? Porque tem medo, porque não tem costume, porque não tem hábito, né? Quantas pessoas se envolvem isso, aquilo, outro, porque nunca tiveram um momento realmente de conversar e de aprender, né? Então a gente precisa ter esses momentos, sim. Alguém quer falar? É verdade. Sim. Cris, quer falar alguma coisa? Não é verdade, porque o diálogo é muito importante na vida dos filhos da gente. E às vezes a criança... Exatamente, às vezes a criança está chamando nossa atenção, a gente não está nem aí. E às vezes é uma coisa tão importante que eles mesmos querem passar para a gente e a gente não está entendendo eles. Exatamente. Se a gente não sentar para entender, aí a criança vai crescer rebelde, sem educação. Isso. Então tudo isso a gente tem que ver, tem que ter momentos para eles também. Exatamente, Cris, exatamente. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de identificar quando eles querem falar alguma coisa. Uma vez a gente tava lanchando, tava eu e meu esposo lanchando, a gente tava numa lanchonete, e aí chegou um casal, né? Era um pai, a mulher, a esposa e um adolescente, uma mocinha e um menino pequeno. E aí a adolescente sempre tentando entrar na conversa, né? Dos 2 adultos. Eu não sei se os 2 eram os pais dela, eu não sei. Sei que ela sempre tava tentando conversar e mostrar algo pra mãe, né, que tava no celular dela. E a mãe dela, tipo, ficava cortando ela. Não, depois eu falo. Não sei o quê. Não dava atenção, né? Ou senão pedia pra ela ficar calada. Não, fique quieta. Uma adolescente, ela tanto tentando conversar e ela não teve aquela atenção que ela queria, o que ela fez? Pegou o celular. E ficou. Ela lanchou, terminou de lanchar e ela calada no celular. Gente, se a mãe ou o pai não deu atenção naquele momento, a internet talvez tenha alguém ali só esperando justamente uma pessoa ali livre pra ouvir, né, pra querer escutar alguma coisa.
E aí, às vezes, a pessoa tá tão triste que vai falar com alguém e aquela pessoa que lhe escutou vai ter muito mais confiança. A pessoa vai passar muito mais credibilidade, aquele adolescente passa muito credibilidade para aquela pessoa do que para os pais e pelos pais. Por quê? Porque naquele momento que ela precisava conversar, tinha alguém para escutar, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado com esse detalhe também. E saber como conversar, como explicar. Então, por exemplo, antigamente, fazer igual uma aluna minha dizendo, professora, antigamente o povo não falava como é que as crianças nasciam. O povo dizia que vinha por uma cegonha, né? Ah, a cegonha vai trazer o bebê. Então, ela disse que engravidou com 15 anos de idade, não sabia como é que a criança vinha, né? Então, são coisas que falta de comunicação. Né? As pessoas às vezes acham que não pode conversar nada sobre educação sexual com um adolescente ou com uma criança, e aí acaba acontecendo essas coisas. Drogas do mesmo jeito. Simone, quer falar alguma coisa? Era verdade. Antigamente a mãe da gente não falava essas coisas, mas eu sou muito curiosa, eu ia ler. Ainda bem que você tem curiosidade de buscar em leitura, e quem tem curiosidade de perguntar a outras pessoas. Eu ia ler, agora curiosa. Era não, ainda sou curiosa. Que eram mais velhas. Sim. Já curtiam uma vida, assim, de certa forma. Eu ainda era adolescente. Mas sempre que elas estavam conversando, eu estava lá no meio escutando. Porque a minha mãe não podia contar nada. Já com a minha filha é completamente diferente. Nós conversamos sobre tudo. Sim. Quando ela foi ter neném, eu que fiquei com ela no hospital. Eu que cuidei dela cirurgiada, eu que vestia ela, que colocava absorvente, tudo foi eu que fiz. E hoje, até festa, nós curtimos juntas, nós saímos juntas. Muito até bem, hoje. muito bem. Muito engraçado. Muito bem, Ana, arrasou. Como se fossem irmãs. Até hoje nós saímos juntas para as festas e tudo. Uma boa convivência, uma boa relação, Ana, tem que ser dessa forma. Ela tem que confiar em você, você tem que confiar nela, né? E aí ter esse diálogo. Então, por exemplo, o uso das drogas. O uso das drogas muitas vezes é a curiosidade, porque ninguém fala, Deus me livre falar em droga aqui em casa, porque se falar, a pessoa pode usar. E não é assim, minha gente. A gente tem que ensinar, né? Tudo nessa vida tem que ser ensinada, tem que ser demonstrada. Eu falo mesmo, tô nem aí, falo de tudo. Isso. Antigamente, menstruação. Minha gente, menstruação antigamente era um bicho de 7 cabeças, né? Ninguém falava que a mulher menstruava e o que era a menstruação. Você vai virar uma mocinha, mas ninguém sabia o que era isso, né? E quando acontecia, todo mundo ficava acanhado, com vergonha, com aquela coisa toda, porque não era algo falado, né? E hoje em dia a gente sabe o quanto é importante a gente trazer esse conhecimento para os adolescentes, não é isso? Então conversem com as crianças, conversem com o adolescente. Quando a criança quiser conversar algo com você, por mais simples que seja, pare para escutar, olhe no olho dela, dê aquela atenção. Tem criança que conversa muito, né? Ai, professora, não para. Mas a gente precisa tirar aquele tempinho pra gente realmente dar essa atenção necessária. E pro adolescente também. Se o adolescente tá gritando socorro, só não tem uma pessoa ali realmente pra visualizar o que é que ele tá querendo, né? O que ele tá precisando naquele momento. Professora, eu perdi um filho com 16 anos. Foi? Porque ele se envolveu com amizades erradas. E a gente sempre batia na mesma tecla. Sim. Aí se envolveu com a menina, separou, voltou, separou, arranjou outra namorada. Com 16 anos. Aí ela foi, ligou pra ele e ele foi encontrar ela. Quando ele chegou lá, aí quem viu disse que ele passou por ela e não viu. Na volta ele passou novamente, continuou sem ver ela. Um amigo dela foi, chamou ele olhou pra trás, ela deu com a mão, ele parou. Os caras chegaram e mataram ele. Ai, meu Deus do céu. Ele tinha 16 anos. Mas os policiais mesmo disseram que foi ela, por vingança, fez isso com ele. Como ela era adolescente, ela não aconteceu nada. Ele que perdeu a vida dele. Uma menina com 16 anos, com um pensamento dessa forma, não, né? Ele tinha 16 na época, eu acho que ela tinha uns 13. Menina, 13 anos. Misericórdia. E ela é filha única. A mãe dela dá de tudo a ela. Tudo que ela quer, a mãe dela faz por ela. Só tem ela. Ana do céu, como é que uma criança com 13 anos tinha um pensamento desse, de armar toda uma cilada dessa? Eu fico impressionada. E ela que veio me avisar o que tinha acontecido na época.
Meu Deus Vai do fazer, céu. vai fazer 6 anos agora que aconteceu. É bem recente, viu? Mas não foi falta de aviso, professora. A gente sempre batia na mesma tecla. Sim. Não se envolva, não queira amizade e não queira saber de pessoas desse jeito. E ele, tipo, escutou, mas de certa forma ela ligou para ele, eu acho que ele achou que não ia ser nada demais e foi encontrar com ela. É verdade. E É aí, uma armadilha, né? aí onde entra as más influências, né? Que tanto a gente diz que é para escutar os pais, é para escutar os pais. A gente fala tanto isso. E às vezes a má influência toma de conta da cabeça daquela pessoa. Acontece. Por mais que a gente dê Mas, e o educação. pessoal tem muito a dizer, né, professora? Que ninguém é influenciável. Eu acredito que é, sim. Não, Com certeza. Não, fulano fez porque você mandou. Não, eu fiz porque eu quis. Foi porque fulano mandou. Não, é influenciável. Não, mas É porque existe, sim. a gente não quer dar o braço a torcer, mas a gente é influenciável, sim. É verdade. Você é fraco, você é medroso, você quer isso. Você Começa a bulinar. Ele chegava sempre fazer comentando, bullying. os amigos dele falavam isso, que ele era medroso, que ele tinha medo de mim. Ele Tá não vendo? fazia isso porque ele tinha medo. Ele sempre chegava comentando. Os amigos sempre comentavam isso. Mas É igual assim, o marido com as mulheres. O povo faz mas também. Exatamente, mas é uma idade que é muito influenciável. Por mais que a gente tente, às vezes é perdido. E aí as pessoas, mas faz porque quer. Quando você diz, eu tô fazendo porque quer, é porque você não quer baixar a sua crista, mas você tá sendo influenciado de alguma forma. Quem nunca verdade. foi influenciada? Eu mesma já saí de casa, por exemplo, pra ir pra uma casa de uma amiga, pra ir pra outro lugar que não era pra mim ir. Porque uma amiga minha me chamou, né? Sabendo que minha mãe não permitia. Então, eu naquela época dizia, não, eu fui porque eu quis, mas hoje eu sei que eu ia porque ela me chamava pra ir, né? Então, tudo isso acontece justamente pelas influências que a gente anda. É bíblico, isso é até bíblico. Me diga seus 5 amigos, que desses 5 a gente sabe quem será você. É até um ditado popular, né? Que diz com quem tu andas, que eu diria quem tu és. Verdade. Hoje eu Porque geralmente eles falam, eu ando com fulano, mas não faço. Não faço, porque eu não quero. Mas vai acabar fazendo uma hora. Isso, exatamente. Aquela mãe chata, que eu não gosto que saia, sem me dizer, eu não gosto que fique na rua, não gosto que vá para casa dos outros. Sim. Eu sou esse tipo, eu sou chata dessa forma. Com meu neto é a mesma coisa, não gosto. Não gosto que vá, prefiro que, se tiver que vir alguém que venha para minha casa brincar com ele do que eles irem para casa dos outros. Sim. Até sim. hoje assim. Exatamente. Pois é, minha gente. Sei que não é fácil não, mas a gente tem que pedir. Eu costumo dizer que a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus, né? A gente faz nossa parte, educa, ensina, e aí a gente pede que Deus ilumine os caminhos, que dê tudo certo. Mas é complicado, não é fácil não. Vida de adolescente não é fácil. Conviver também com um adolescente não é fácil. Gente, e aí nós temos o esporte. O esporte é uma das modalidades muito importantes para manter uma vida saudável das pessoas. Então, o esporte ele estimula, além dos hábitos saudáveis, desenvolve atitudes de relacionamentos interpessoais, disciplina, respeito e responsabilidade. Então, muitas vezes a criança e o adolescente é aquelas pessoas mais levadas, que às vezes é muito tímida, mas quando entra no esporte, começa a desenvolver muita coisa, né? Consegue se enturmar, consegue se socializar melhor, consegue ter disciplina, respeitar o próximo, porque o esporte ele trabalha justamente com isso, com a questão do respeito, né? Você respeitar o próximo, você respeitar até naquelas lutas, né? No UFC você tem que cumprimentar o seu adversário naquele momento, finalizar do mesmo jeito. Então, a gente trabalha muito essa questão da disciplina, do respeito e da responsabilidade. É muito bom estimular um adolescente e uma criança a estarem aí dentro dos esportes. Praticar algum tipo de esporte, seja qual for. Natação, jogo, capoeira, seja o que for. Ele estando e gostando, sendo algo que ele se sinta bem e feliz, é extremamente importante, certo? Verdade. As atividades de recreação e entretenimento para idosos. Aí a gente falou de criança e adolescente, agora a gente vai falar sobre idosos.
o idoso, ele tem... Depende do idoso, né? Tem idoso que tem facilidade de aceitar uma rotina com várias coisas para ser feita, né? Um momento de recreação e entretenimento. Já tem idoso que não gosta muito. Prefere estar mais quieto, assistindo sua televisãozinha, escutando um rádio. Não gosta muito de movimento. Então, a gente tem que identificar qual é o idoso que eu tô cuidando. Como é ele, né? Então, existem atividades de pintura e de artesanato, né? Que eles fazem muita coisa legal. Então, tem idosos que desenvolvem essas habilidades quando chega justamente após a aposentadoria, né? Quando chega aí a terceira idade, a velhice. E aí você tem muito tempo livre e começa a desenvolver essas funções. Então, estimula a função motora e a criatividade do idoso. Se torna um recurso terapêutico, porque às vezes muitos pacientes, quando chega na terceira idade, fica mais triste, pode desenvolver em depressão, né, por achar que não tem mais serventia, não serve mais pra nada, não pode fazer mais nada, aquela coisa toda. Então a gente tem que ter todo cuidado com esse paciente. Então, entra até como um recurso terapêutico que preenche aquele tempo ocioso que o paciente tem, né? Benefícios mentais, que a gente sabe que tudo que a gente tá trabalhando de diferente, a nossa cabeça, ela tá trabalhando com novas conexões neurais, então tá estimulando ainda mais aí a sua mente, né? Então, por exemplo, tem idosos que são ótimos, são analfabéticos, mas são ótimos em matemática. Você pega uma conta e em menos de 2 tempos ele faz, né? E gosta dessa vida de trabalhar com a mente, de cálculos. Então é muito importante a gente, por exemplo, trazer jogos que trabalham essa parte de cálculo, né? Fazer com que ele seja estimulado naquilo que ele mais tem atenção. Eu também não posso ofertar para aquele paciente uma coisa que ele não tem nada a ver com ele, que eu sei que ele não vai ser nem um pouco atrativo. Então a gente tem que trazer, conhecer o perfil do nosso paciente para a gente trazer propostas de acordo com o seu gosto, né? Contação de história. Com o idoso, a contação de história, ela já vira o oposto. Como assim, professora? A contação de história, com o idoso, não precisa vocês contar história nenhuma não, minha gente. Basta vocês terem paciência para ouvir as histórias que ele tem para contar. Você perguntando, puxando, por exemplo, mas seu João, me conta aí como foi que o senhor conheceu a Dona Maria. Menina, a história vai render, né? Mas seu João, me conta aí naquele tempo, como é que o povo fazia, naquele tempo que não tinha água encanada, por exemplo. Puxar assuntos já da vivência dele, que ele vai contar assim. E às vezes tem paciente que não precisa nem você puxar. Basta você sentar do lado dele que começa a falar e fala e fala e fala e conta a história de antigamente. E isso pra ele é extremamente... É quase uma ação terapêutica, né? É quase uma sessão de psicologia. Que eles gostam muito de conversar e de se expressarem, né? E aí trabalha no idoso esse momento de resgatar o passado, de reviver emoções, engajar o idoso a contar sua própria história, fazer com que ele tenha entusiasmo, tente buscar lá da memória aquilo que ele vivenciou. Engajar os idosos a contar sua própria história, falei, função terapêutica, né? Traz essa função terapêutica no momento que eles estão vivenciando esses momentos, reviver momentos prazerosos, então é muito bom a gente tocar em coisas que eles já vivenciaram, principalmente coisas que ele gosta de fazer, que já contou, até às vezes até que já falou, por exemplo, que gosta de carro, aí como foi que surgiu essa paixão de carro? E aí eles vão contar, né? Porque quem chega à terceira idade sabe muito bem que já viveu muito, então tem muita coisa para nos contar, né? Às vezes é muita aprendizagem, né, que a gente adquire quando a gente está escutando um idoso. Atividades de recreação também para os idosos, nós temos aí também a questão da dança, dos teatros e música. Tem muito idoso que adora dançar. Esses grupos que se reúnem com idosos, menina, ligou um som, ligou Gonzaguinha, ligou aquelas músicas mais antigas, eles adoram, levanta, dança, pula, se diverte. Então, auxilia na coordenação motora, no equilíbrio e na concentração, diminui o estresse dos idosos, também entra como uma função terapêutica e preventiva, contribui para a socialização, previne doenças degenerativas como Alzheimer, né? Então tudo isso a gente pode trabalhar aí com o idoso. Tem idosos que gostam de música, não só de escutar, mas tem idosos que tocam alguns instrumentos. Então é bem gostoso a gente proporcionar esse momento. Seu João, tocar aí uma música daquele tempo que o senhor gostava de tocar para me escutar, né? E se for um violão vai tocar, se for num pandeiro vai tocar. Então é muito gostoso a gente
dar esse momento de importância, né? De se colocar como ouvinte e deixar ele brilhar no que ele vai demonstrar para vocês. Então, isso é bem gostoso quando a gente convive com o idoso, certo? Próximo conteúdo que a gente vai ver, né, será sobre atividades físicas para os portadores de necessidade especial. Então, será o capítulo 8, se eu não me engano, que nós iremos trabalhar do livro de vocês. Deixo aqui a minha frase, né, para essa segunda-feira maravilhosa que a gente viveu, que estamos vivendo ainda, né, que ainda não finalizou, que diz o seguinte: não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute e conquiste. E, acima de tudo, seja feliz. Então, não desista, meninas. Não desista de nada que vocês almejam, por mais difícil que você ache que seja, né? A gente não pode ser negativa sempre. Ao contrário, a gente tem que, mesmo no momento difícil, a gente tem que estar pensando no lado positivo. Dúvidas sobre o conteúdo? Não. Não. Alguma consideração? Alguma coisa para dizer? Não? Tudo tranquila? Gente, no livro de vocês responderem a atividade da página 31 do livro e a página 34. 31 e 34 para responder. Essas atividades que eu peço para vocês mandarem, vocês precisam mandar de preferência ainda hoje. Porque, por exemplo, eu vou terminar agora com vocês aqui e vocês ainda vão ter um tempinho para responder. Eu sempre esqueço. Pois mandem, porque vale nota, certo? Eita, eu esqueci da outra, professora. Vale 3 pontos. Eu vou mandar. Eu fiz a outra, mas eu não mandei ainda. Vale 3 Professora, pontos. Então, a prova da gente vai valer 7 pontos. Oi. Viu? A outra eu não mandei porque eu trabalho 24 horas, aí eu não mandei, certo. Mas aí eu tô estudando, tô fazendo agora, viu, para mandar? Tá certo, tem problema não. Gente, a atividade de hoje é a página 31 e 34? Não, peraí, deixa eu ver de novo aqui. Ai, professora! O quê? Ai, meu Deus, um gato. Mulher, como ela pega no gato, mulher. Jujuba! Jujuba! É Jujuba o nome dela, Jujuba! Eita, menina! Jujuba! Eu coloquei. É a página 31 e 34. 31 e 34. A de hoje, né? A de hoje. Deixa eu fazer a chamada aqui. Eu vou dizer aqui pra vocês os nomes que eu já coloquei a presença. Se faltar alguém, aí vocês falam: professora, esqueceu de mim. Então, peraí. Adiliana, Ana Karine, Antônia Aldinete, Cristiane Lucas, Elizabeth, Francisca Rene, Isabel Cristina, Magna Magali, Márcia Maria, Maria das Dores Meireles, Maria das Dores Moura, Maria José de Aguiar, Rosimar, Silvana Fernandes e Simone da Silva. Faltou alguém? Não? Gente, então é isso. Responda a atividade, coloque lá no grupo. Lembrando que a atividade vale 3 pontos, viu? No final, eu vou passar o visto em todas, quando a gente for presencial, e vou contabilizar. Eu vou mandar as duas junto. Tá viu? certo, minha filha. Professora, a outra é 4. É o que, Simone? Você vai entregar hoje, De preferência. De preferência hoje. Não, é porque meu filho agora vai pegar o celular para estudar. Eu posso entregar amanhã, mandar no grupo? Pode. Agora é o horário de aula dele. Aí ele tá sem celular, ele tá sem celular. Sim, e a outra atividade que eu mandei pela aquele linkzinho, tá valendo ou não? Aquela atividade é para contabilizar a sua falta, que você faltou. É ali quem contabiliza as no CRA, tá valendo. Pronto, porque naquele dia eu saí às pressas, aí eu não terminei a aula. Mas se você entrar, não tem problema, porque se você entrar, você já tá com sua presença. Só faz quem não assistiu, quem não entrou. Aí eu não que a gente vai fazer hoje é valendo ponto, no caso, é? As que eu tô passando do livro. As do livro vale nota. Pronto, eu não assisti a primeira aula. Eu mando amanhã, todas as aulas, viu? Tá certo. Simone, você pode tentar fazer, certo? Tá no grupo, Eu não sou muito de estar
É nos primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. Tá. Não, mas eu não assisti online. Sim. Eu não consegui entrar, não, professor, na segunda-feira passada, que hoje estou fazendo 8 dias. Eu não consegui entrar, até que eu falei com ela no privado. Sim. Aí e não chegou nenhum link, não, pra mim. Não mandou o link, mas o link foi enviado no grupo. É no grupo, é? É, no grupo. Não é no privado, não, é no grupo. Certo, tá, eu vou procurar. Vou procurar pra me responder. Beijo. Até ela também, então, boa noite e bom descanso. Amém, pra vocês também. Fiquem todos com Deus. Se protejam. O decreto vai até sábado. É, minha filha, exatamente. A gente tá torcendo pra que tudo fique tranquilo, né? E a gente volte, né? Só que aí a gente não sabe ainda. Daqui até sabe se mudarem aí a posição. Aí a gente... Mas não se preocupe que vai ser comunicado a vocês. Viu? Tá, tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.